Quem TV Entrevista hoje vai falar sobre imposto de renda. Sim, você já deve estar pensando, tem bastante tempo, são 2 meses. Verdade, são 2 meses, não é, Thelma? A gente estava conversando aqui com a Thelma Tibério Gouveia, conselheira do CRC, terceira vice-presidente da FECONTESP. Mas o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Tudo. Obrigado pela presença. Chega os últimos 15 dias de abril, aquela correria. Sempre, aquela correria, normalmente ela ocorre. Você veja que nós estamos já começaram, nós já temos 500 mil de declarações entregues, tá? O governo espera receber 25 milhões esse ano de declarações. Sim. Então até dia 4, até ontem, tinha 500 milhão já entregue. Já okay? Isso? Já foram entregues. E eu aqui estou começando a receber documentos, algumas ligações. Timidamente. Sim. Aí quando chega lá nas 2 últimas semanas, aí é uma loucura. Você que já conhece a Thelma, então manda os seus documentos, não deixar ela doida aqui com a equipe. A gente está fazendo esse tom de descontração, mas é muito sério isso, porque quem não declara o imposto de renda, o que acontece? Essa é uma pergunta muito assim, esqueci. O que vai acontecer agora? Vamos começar por essa parte, por exemplo. Bom, se ele esqueceu, ele pode entregar a declaração, só que tem multa. Qual é a multa? A multa mínima é de R$ 1.6574 reais, tá? Ou 2% do imposto de renda devido até o máximo de 20% desse imposto de renda. Ok. Tá? E aí tem as penalidades, né? Ele vai, além dessa multa, se ele tiver imposto de renda a pagar, ele vai ter que pagar com multas, porque já passou o prazo da primeira parcela, ok? Porque o imposto de renda pago ele pode ser dividido em 8 parcelas. Sim. Ok? A primeira vence dia 30. Que é o último dia da entrega. O último dia da entrega, dia 30, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Impreterivelmente? Impreterivelmente. 30 de abril. Então, não vai perder esse prazo, não deixa para, vamos deixar, estamos em março ainda. Não, vai se organizando. Porque a pessoa sempre fala, não, ano que vem eu vou entregar mais cedo, né? Dificilmente. E quem deve declarar imposto de renda? Bom, quem deve declarar imposto de renda é quem auferiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 24.546,26. Sim. Então, se ele teve rendimentos, ele é obrigado a declarar. Se ele vendeu também algum bem, algum imóvel que tenha ganho de capital sujeito ao imposto de renda, ele tem que declarar. Se ele está retornando ao Brasil, se ele é um brasileiro que está fora e está voltando ao Brasil, voltou no ano de 2012, ele é obrigado a declarar. Deixando claro que agora em 2013 nós estamos fazendo a entrega do imposto de renda ano base 2012. Sim, claro, é sempre o ano anterior. Sempre o ano anterior. Perfeito, é bom lembrar sempre isso. E aí ele tem que entregar se ele teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000, ele é obrigado a declarar. Sim. Se ele tem bens acima de 300 mil, ele é obrigado a declarar. Deixando claro que essas obrigatoriedades, que são em torno de 10, elas não são excludentes. Quer dizer, eu tenho essa, mas não tenho aquela, então eu não preciso fazer. Uma não exclui a outra. Não exclui a outra. Muito bom. Muito bom saber isso. Então, se ela tiver em uma condição, ele é obrigado a declarar o imposto de renda. E dependente? Quem pode ser? Quem pode ser? Filho, filha, né? Ou enteado, desde que ele tenha até 21 anos de idade, ok? E se ele tiver até 24, ele tem que estar estudando, ou em nível superior, ou curso técnico. Certo. Pode ser dependente também se ele o pai, a mãe, né? O avô, mas tem que tomar cuidado com essa dependência, porque às vezes eles têm rendimentos. O pai, a mãe, eles têm rendimentos. Aí a outra... Então, aí se ele tiver rendimentos tributáveis ou não, até quase 19 mil e uns pouquinhos, eu não lembro exatamente o valor, na base de 19 mil, ele já não pode ser dependente. Isso é importante. Tá? A esposa, o companheiro... Com mais de, acho que 4 ou 5 anos, não? O companheiro, ele tem que... Ou ele tem filho, ou ele tem mais de 5 anos. Mais de 5 anos. A esposa casou, não tem problema, qualquer data.
tá? Independente. E a forma de apresentação? A internet é uma delas, né? A internet é uma delas, aliás, é a principal delas. Sim. Hoje, na realidade, você tem que baixar o programa, fazer toda a sua declaração no programa da Receita. Certo. Aí você pode entregar pela internet, ou você vai fazer um disquete, vai fazer uma mídia removível. Uma mídia removível, ok. Tá? Entendi. Vai fazer um pendrive, seja lá o que for. Você vai até a Caixa Econômica ou Banco do Brasil, somente a agência desses dois bancos. Eles vão estar recebendo essa declaração, vão estar gravando nessa mídia o recibo de entrega, a obrigatoriedade de imprimir esse recibo é sua, certo. Eles não vão imprimir declaração nenhuma, eles só vão passar para o fisco e fazer esse recibo na mídia. Tá, e se a pessoa errar alguma coisa? Se ela errar, ela pode retificar. Pode fazer? Se ela, vamos supor, porque tem dois modelos. Vamos supor, eu errei. Errou. Tá. Ok? Existe o erro porque você digitou alguma coisa errada e também você pode querer retificar o modelo da declaração. Nós temos Perfeito. Dois modelos, o completo e o simplificado. Até 30 de abril você vai poder consertar normalmente. Tranquilo. Tá? Em ordem, sem problema nenhum, e vai fazer a entrega também pelos mesmos modos, ou internet ou banco. Okay. E pode mudar o modelo. A partir de 30 de abril, você pode retificar, você tem um prazo de 5 anos para retificar, sim, desde que essa declaração não esteja sob fiscalização, mas aí você já não pode fazer mais no banco. Ah, sim. Você tem que fazer um disquete, ou ir na Receita, tá, ou ainda fazer pela internet. Ok. Tá? Perfeito, perfeito. Nós temos sempre a nossa página, fanpage no Facebook, QTV Santos, você vai poder participar. Sempre algumas pessoas já estão participando, seja dando dicas para entrevistas e também fazendo perguntas. Nós comentamos que íamos conversar sobre esse tema hoje e temos uma pergunta da Ana Luísa através do Facebook, que é o seguinte, eu acho que é bem interessante. Qual é o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte pagadora não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com inexatidão, sem ser muito exato? Tá. Ela tem duas maneiras. Solicitar correto para a empresa, sim, dentro do prazo aí até 30 de abril, porque na realidade o informe de rendimentos ele já deveria ter sido entregue até 28 de fevereiro. Ah, tá? Então, se a empresa não entregou, ela já pode receber uma multa por parte da Receita, desde que eu vá à Receita e denuncie que aquela empresa não me entregou o informe. É interessante, tá, as empresas também ficarem atentas a isso. E é uma multa praticamente de R$50 por informe não entregue. Ok? Então ele vai até a empresa, pedir para a empresa para poder entregar para ele. Sim. Se a empresa não entregar, ele vai pegar os documentos que ele tem da empresa, o que ele recebeu da empresa, sim, e ele vai montar a declaração dele. Só que aí ele passa a ser responsável pelos erros que estão lá. Tá? Se de repente divergir, porque às vezes a empresa não manda o informe, mas ela informa a Receita e aí não bate. Tá. Então a recomendação é que ele sempre busque com a empresa. Se ele não conseguir, ele junta o documento que ele tem em mãos referente àquele período, monta a declaração dele, e se depois ele for chamado na Receita, ele vai levar aquele documento para fazer prova de que não recebeu. Muito bom. Deixando claro que quem tem e-mail, a fonte pagadora, ela pode encaminhar por e-mail o informe de rendimento. Pode encaminhar por e-mail. Isso facilita demais, né? Na época de internet, a gente tinha que ter essa ferramenta. Que nem banco hoje, praticamente, você tira pela internet. Ajuda muito, lembra? As filas intermináveis, né? Porque a internet ajuda muito. Bastante. Tem mais uma pergunta de Danilo Nunes, ele é do Campo Grande, e diz: quando a venda de imóvel pode gerar imposto por ganho de capital? O imóvel é uma coisa bastante preocupante, que as pessoas acham que quando compra um imóvel, ela pode mudar o valor de aquisição e ir reajustando todo ano, porque uma coisa é o valor que está no IPTU e para o IPTU, sim, ele é sempre reajustado. A prefeitura, todo ano ela reajusta o valor do imóvel, né? Mas para o fisco federal não. Ele não é reajustado. O
custo de aquisição é o valor que você pagou do bem. Certo. Eu posso modificar esse custo? Posso. Se eu fizer reforma, tá? Se eu fizer alguma benfeitoria no imóvel, eu posso agregar esse valor imóvel. Deixando claro que eu preciso ter comprovantes idôneos. Valor que o pintor fez de R$2.000 numa folha de papel não vale. Eu preciso ter documento hábil. Sem dúvida. Tá? Comprei tintas, comprei alguma coisa que eu utilizei nessa reforma com um cupom fiscal sem valor fiscal, sim, porque nós sabemos que isso ainda existe, tá? Também não vale para o fisco. Não é aceito. Não é aceito. Então ele precisa ter documentação idônea. E aí ele pode ir valorizando. Porque como é que é o ganho de capital? Praticamente, basicamente, existe aí alguns benefícios, tudo, mas é o valor da venda contra o valor da aquisição. Okay. A diferença é o seu ganho de capital. E esse ganho de capital é tributado em 15%. Tá? Então, se ele for o único imóvel, não vai ter ganho de capital, desde que o valor do imóvel, a venda, seja até R$440 mil. Superou 440, ele vai vender, já vai ganhar se o valor da declaração dele for menor do que isso. Então, sempre é o valor que está na declaração. Então, às vezes as pessoas ficam preocupadas porque compraram um imóvel há mais de 15 anos, 20 anos. Então, tem um valor lá irrisório. Certo. Né? Comparado com aquilo que, com essa boom que deu em Santos, inclusive, de valorização, há uma diferença muito grande. Exatamente. Ok? Então, essa é a preocupação. Mas se ele não fizer, não tiver documentação, ele não pode valorizar o imóvel. Então, vai ser aquele custo de aquisição e vai pagar os 15% efetivamente. Como é bom a gente conversar com quem entende do assunto, com quem vive sobre isso. Mais uma vez, então, a gente vai encerrando por aqui, Thelma, não temos mais temas. Olha, muito bom, adorei a gente poder tirar essas dúvidas. Acho que o telespectador agora vai ficar mais atento até 30 de abril, então, né? 30 de abril. Não perca o prazo, e se você já faz com a Thelma, manda rápido, não deixa para a última hora. Thelma, muito obrigado, viu, querida? Tudo de bom para você. Igualmente. E fique atento no prazo. TTV Entrevista, todos os domingos às 10h20 da noite, em horários alternativos. Obrigado, até lá.